Jovem TV, feita pra você. O banho é vital para a saúde e higiene do seu cãozinho. É um hábito importante na rotina, ajuda a prevenir doenças e a elevar o bem-estar do seu pet. Aqui no Georgia Aires, Centro de Estética Canina, temos os melhores serviços. Para você, cursos de formação na área de banho e tosa. E para o seu pet, os melhores produtos e profissionais qualificados para o cuidado que ele merece. 2 lojas, RJ 140, quilômetro 2, loja 2, 513, São Pedro da Aldeia e Rua Jorge Lócio 167, Centro Cabo Frio. Seu melhor amigo, nossa maior inspiração. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Pelos e Patas você encontra variedade de rações, acessórios, medicamentos, além do melhor atendimento. Rua Américo Gomes, 33, Jardim Esperança, Cabo Frio. Atendemos também pelo WhatsApp 22 99864 6199. Pelos e Patas Pet Shop, o cuidado que seu pet merece. Seus estofados estão sujos? Está achando que o melhor é trocar por novos? Calma, a Max Higienização e Sanitização tem a solução. Com uma tecnologia de ponta, a equipe da Max pode deixar o seu estofado como novo. Isso mesmo, sofá, colchão, cadeira e tudo mais que precisar. E você ainda pode pagar em até 5 vezes sem juros. Peça o seu orçamento grátis. Ligue agora. 21 99676 1873. Fale com o Max. Jovem TV, feita pra você. Olá, muito boa tarde, tudo bom? Tô eu aqui mais uma quarta-feira no nosso podcast Dog Cat aqui na Jovem TV. Galera, hoje eu tenho o maior prazer de estar recebendo aqui a doutora Tainá Sampaio. Vamos falar tudo sobre os felinos, todas as curiosidades, todas as dúvidas, todos os mitos. Vamos tirar todas as dúvidas aqui com a doutora Tainá. Mas antes nós vamos falar do Maná Spa de Beleza Estética, lá em São Pedro da Aldeia. Gente,
Falo toda quarta-feira aqui, é quem faz o meu cabelinho, que deixa aqui, ó, Georgia, apresentável para vocês, tá? O telefone de lá é 22 98171 8190. Para quem quer um diferencial em salão de beleza, Maná Spa Studio, tem a Gisele lá para atender, a Fernanda lá para atender vocês, tá bom? Então, para quem quer fazer um diferencial, manicure, depilação, só entrar em contato com o pessoal. E eu não posso deixar de falar da linha Hydra. A Hydra é, para mim, um conceito de estética, de produtos de estética para cães e gatos, que não tem igual. Eu sou particularmente, coisa de falar, né, suspeita, porque como eu sou groomer deles e referência aqui na nossa região da marca, não é só por isso, eu coloco meu nome naquilo que eu confio. Então, assim, para eu poder trabalhar com a Hydra é porque realmente é um produto de qualidade e que eu quero oferecer para os meus clientes da loja de banho e tosa o melhor, sempre o melhor. Então, Hydra, e vocês... Isso aqui é super novidade. Deixa eu ver aqui pra vocês. Nossa linha Detox que tem a fórmula completa e vegana, tá? Com ingredientes naturais e ela é detox, efeito detox. É a novidade. Pelos mais saudáveis e com uma fórmula vegana, tudo que a gente ama. Vocês conhecem alguma linha para cães e gatos detox? Vegana, só a Hydra mesmo para trazer essa novidade. Nós já estamos trabalhando com a linha vegana lá na nossa loja, tá? Loja de São Pedro e a loja de Cabo Frio. Loja de São Pedro, RJ 140, quilômetro 2, loja 2. Lá temos consultório veterinário, toda a linha de farmácia, pet shopping, banho e tosa e o consultório, né? Consultório veterinário. Eu não posso deixar de esquecer aqui, não posso deixar de falar. Nossa escola de banho e tosa, ano que vem, a todo vapor, gente. Então, para quem quer fazer o curso de banho e tosa, aprender uma profissão, lidar com os bichinhos, é um segmento que só cresce, tá? Então, assim, profissional formado e de ótima qualidade para ensinar vocês a lidar com o bichinho, com o cão, com o gato no banho e tosa. Então, para quem quer dar um up na carreira, para quem quer dar uma virada de chave, fazer o curso de banho e tosa com a gente lá, tá? Sou eu mesma que dou as aulas, sou eu mesma que profissionalizo, certificação, tudo direitinho. E nossa loja de Cabo Frio, Jorge Lócio 167. Para quem quiser, lá no nosso Instagram tem todas as informações, é só ligar, agendar, e a nossa agenda de dezembro já está bombando. Doutora, dezembro é complicado, né? Complicado. Então, não deixem de agendar com um pouquinho de antecedência, ligar para as lojas, porque já tá assim, ó. Então, vamos lá, vamos falar do que interessa. Doutora Tainá. Olha, gente, quando eu falei, vamos convidar, falei, gente, eu conheço esse rosto dela, não sei da onde. Vamos abafar o caso, que eu já tenho 20 anos de experiência no mercado. Falei, gente, será que foi minha aluna? Fiquei pensando nisso, sabe? E assim que ela chegou aqui, eu falei, mas eu conheço você de algum lugar. Ela conhece, nós já estivemos em um evento. Isso há 13 anos atrás. Pelo menos boa de fisionomia eu sou, né? E aí ela falou que eu estive no evento com ela há 13 anos atrás, mais ou menos uns 13 anos atrás, e ela nem sonhava em fazer veterinária. Doutora, se apresente e me fale por que surgiu essa vontade de ser veterinária. Olá, tudo bem? É um prazer imenso, principalmente você que é uma referência aqui para cuidar da estética dos nossos animais. E lá atrás, quando eu nem sonhava em fazer veterinária, eu já tinha o sonho de trabalhar com animais. Sempre fui muito cachorreira, gateira, a Felícia. Então, lá atrás, a gente iniciou um projeto que foi a Festa Cão Unina, onde a gente fez uma festa para auxiliar a adoção de animais de rua, a arrecadar recursos para poder fazer castração, entre outras etapas. E foi assim que a gente conheceu a Geórgia e alguns veterinários que hoje são meus colegas muito queridos aqui na região. São vários, né? São. Através disso, a gente
teve várias oportunidades, o tempo passou e a veterinária começou a me chamar. Vendo essa demanda, a gente observava que tinha uma necessidade muito grande através da espécie felina, uma questão de cuidado, de manejo, que essa espécie ela está crescendo. Hoje, a população de gatos, ela já, nos Estados Unidos, entre outros, já ultrapassou. Aqui a gente já está começando a ultrapassar. E a gente tem, tanto pela nossa necessidade do dia a dia, da correria, de ser uma espécie mais fácil de manejo do que os cães, mas a gente ainda tem um mercado bastante frio quando a gente se trata de gato, de gato, né? Tanto em questão de manejar a espécie dentro de casa, quanto nos nossos consultórios e ambulatórios. E voltado para isso, a gente começou desde sempre. Eu já tinha um foco em gatos na faculdade. Tive uma orientadora maravilhosa que foi quem me levou para esse mundo e que eu não largo. Mas, mediante a isso, acabou que a vida foi me levando para auxiliar a levar o conhecimento mais a longo. Então, hoje a gente não trabalha diretamente com a parte clínica de conseguir acompanhar as doenças, mas a gente trabalha para levar o conteúdo para mais profissionais, para que eles sejam capacitados a conseguir trabalhar com qualidade com a espécie, tirando o melhor proveito e o mesmo retorno do gato em seu manejo cat-friendly, em outros manejos, para que ele também tenha o melhor daquela consulta, daquele momento no pet shopping, no consultório, dentro de casa. Doutora, você é daqui de Cabo Frio? De Cabo Frio, Então Cabo Friense. Muito bom, muito bom. Quanto tempo você já está formada, doutora? Bom, eu sou meio ruim de memória, né? Mas eu acredito que seja em torno de uns 4, 5 anos. Muito bom. Isso é profissionais chegando, né? O tempo todo. Isso é muito legal. E a gente vê que, graças a Deus, assim, profissionais de qualidade. Eu vejo só pelo jeito de você falar que você é uma pessoa, assim, que a gente passa segurança, né? E eu acho que a principal característica de um médico ou de um profissional é essa segurança que a gente tem que ter. E você passa isso. Muito legal. De ver você, essa florzinha, né, pequenininha, se desabrochar e tá nessa segurança toda é muito legal. Fico arrepiada, porque na verdade, assim, como eu tenho um pouco mais de estrada, ver as pessoas se desenvolvendo, abrir, é como se a gente abrisse um caminho, porque a gente sabe que na região dos lagos ainda a gente tem que andar muito, né? Sim. Independente da parte de banho-tosa, independente da parte veterinária, mas como a gente tem um pouquinho mais de experiência de vida ou de profissão, independente de ser veterinário ou banho-tosa, mas parece que a gente trilha, eu me sinto um pouco assim, como você falou, a referência para abrir caminho para outras pessoas que vêm, independente do banho-tosa ou do veterinário. Então, assim, eu fico muito feliz por você estar trilhando esse caminho e já deu certo. Obrigada. Nossa, isso é muito bom. Doutora, vamos começar pelo básico, pelo início do início. Resolvi ter um gatinho. Correto. Quais são os principais... De primeiro, o que eu tenho que fazer? Bom, existe algumas diferenças de quando a gente vai ter um gatinho de um gatil comercial e quando a gente vai ter, seja um gatinho que a gente adotou da rua ou seja de um abrigo, tá? O que a gente hoje precisa ter em mente? O primeiro momento, ele precisa de uma avaliação quando ele chega ao nosso ambiente para entender esses primeiros cuidados, seja a etapa de vermifugação, seja a importância que a gente fala da quarentena imunológica, que é em torno de 14 dias que ele é retirado desse ambiente, seja gatil, seja abrigo, seja de rua, para adaptar essa imunidade ao novo ambiente, onde ele pode apresentar quadros de gripe, onde ele pode apresentar um quadro diarreico, e a gente precisa manejar para que posteriormente a gente saiba exatamente o momento das etapas futuras de vacinação e castração. Deixa eu só cortar rapidinho aqui, só para mim entender. O que seria um quadro de arreico?
Quando a gente tem um quadro de diarreia, beleza. seja por verminose, um quadro, um animalzinho que vem com muita pulga, a pulga leva ao verme, então a gente tem que desparasitar, Beleza. pra gente trabalhar essa imunidade e aí a gente poder ir para as etapas futuras. Sim. Trabalhar a imunidade através de suplementos se houver necessidade, indicar uma alimentação correta, como a alimentação desse gato tem que ser, porque hoje a gente lida lá na frente com muitas doenças renais no gato ou do trato urinário, então a gente tem que já desde pequeno adaptar ele a uma alimentação com bastante água. É o caso dos sachês, dos patês, e que isso traz a prevenção tanto de doenças urinárias, mas do controle de peso. Então, esses são as primeiras indicações. Bom, qual é o ponto-chave do gatinho? Hoje, infelizmente, assim como a gente lidou com a Covid, ainda lida, mas com outras doenças que também são bastante preocupantes, no caso dos gatos, a gente lida com 2 focos principais, não descartando porque existem outras doenças também importantes, mas é o caso da FIV, que é o HIV, que é a imunossupressão felina, e a FeLV, que é a leucemia, o vírus da leucemia felina. Todas as duas a gente fala similar, porque a forma de transmissão basicamente é a mesma, através do contato com saliva, com urina, com fezes, o gatinho dividiu o spot, está ali aglomerado, e também porque são 2 doenças que elas têm controle, a gente dá qualidade de vida, mas elas não têm cura. No caso da FIV, a gente tem uma expectativa de vida longa, mas no caso da FeLV, infelizmente, que é a nossa rotina hoje dos gatos, a gente não tem uma qualidade, um tempo de vida longo para esse gatinho, é sofrido e a gente transmite para os nossos gatinhos já residentes. E esses tipos de doenças são transmitidos por humano? Não, eles não são nem para humano nem para cães. A transmissão ocorre somente através dos felinos, dos gatos, mas são doenças muito tristes. Sim. E hoje a gente já tem a prevenção da FeLV apenas, mas que é a que mais nos acomete em questão dos felinos e que tira a expectativa de vida do nosso gatinho para 2 a 3 anos. Temos já pacientes, a minha supervisora, a doutora Renata, de Niterói, que é referência em felinos, ela já tem pacientes batendo 6, 7 anos. Caramba, de qualidade que legal. antes a gente não tinha, mas não é a realidade de todos os profissionais. Então, hoje a gente tem a vacina quíntupla que previne. Então, se a gente quer ter um gatinho, a gente primeiro tem que pensar no nosso gatinho residente, protegê-lo e também testar o gatinho que vai chegar. Um teste não isenta, a gente tem um protocolo a seguir. E qual seria esse protocolo? A gente, é a mesma coisa que quando eu tenho um cachorro, quando eu digo a mesma coisa, assim, é o exemplo, quando eu tenho um cachorro, eu tenho que vermifugar, depois dar as vacinas, qual seria o protocolo? O protocolo se eu não tenho um gato residente, ele é um gato solitário que eu acabei de adquirir, eu posso fazer o teste ou aguardar o período de 30 a 60 dias, que é quando o vírus ele pode se contaminar ali na saída daquele ambiente. Entendi. E eu não vou pegar naquele teste assim que eu fizer. Então, é sempre indicativo que a gente reteste nesse período de 60 dias. Se eu já tenho um outro gatinho no meu ambiente, é importante que eu teste antes, mantenha ele isolado, reteste. Existem, além dos testes rápidos, com 1 semana eu posso realizar um teste de sangue que se chama PCR, que eu vou tentar pegar o DNA desse vírus, tá? Mas também não é um teste ou 2 que a gente consegue fazer essa eliminação, essa detecção. A gente precisa fazer testes mais à frente. E primeira etapa é vermifugar, desparasitar para pulga,
que leva à questão do verme. Então, primeiro, remedinho de pulga, depois o remedinho do verme de acordo com o peso, de acordo com cada caso. Cada gatinho tem o seu protocolo, né? A necessidade ou não da suplementação e da ração correta e a orientação para aquele manejo, porque o gatinho ele precisa das suas necessidades dentro de casa. Então, 1,5 potinho de caixa de areia por felino. Então, se eu tenho 2 gatinhos, eu preciso ter 3 caixas de areia em locais diferentes. Eu preciso o potinho de comida e água separado para a água não hidratar, não puxar a umidade para aquela ração e perder a palatabilidade, ou a água ficar com o cheirinho da ração e ele também perder o interesse. Ter o arranhador de acordo com a necessidade dele. Eu comprei, o que a gente tem muito relato. Eu tenho um gato jovem, comprei aquelas casas de arranhadores, ou arranhador pequenininho. Meu gato não brinca. A gente precisa entender o porquê. Na maioria das vezes, o gato ele gosta de algo que seja, que ele se sinta seguro. Então, se ele vai arranhar, aquele negócio vai mexer, ele não vai querer de novo. Ele vai ficar com medo, né? Exato. A gente precisa entender a necessidade de passar. Porque tem aquelas mansões, né, doutora? Tem aqueles arranhadores porque a gente quer morar. Exato. Mas o negócio tá bambo. Nem eu vou querer, né? E aí, muito ocorre do tutor comprar todo um enxoval lindo, vem naquela caixa de papelão e o gato quer a caixa de papelão e não quer ficar no chão, que tá ótimo pra ele, né? Exato. Doutora, e em relação, a gente percebe muito, até uma curiosidade minha, eu já vi gato com carrapato, mas a tendência do gato é mais a pulga. O porquê disso? Bom, o carrapato em si, ele é mais fácil do felino ele remover com a boca, remover com a unha. E dentro do nosso ambiente de casa, de apartamento, ele é bem mais difícil do gatinho pegar o carrapato. A gente costuma dizer que é mais comum em felinos de sítio ou quando ele tem a imunidade mais baixa por alguma imunossupressão. Achei um carrapato no meu gato. Quer dizer que ele tem FIV, FeLV, PIF, POF, PUF? Não, não é isso. Calma, a gente tem que investigar. Mas sim, ele pode ser um felino mais susceptível a infestações. Entendi. A pulga é mais comum. Áreas que são mais difíceis, que a gente tem que sim ficar averiguando, em especial são os condutos. Regiões são mais difíceis do gatinho conseguir fazer a remoção. Mas, sem dúvida, a pulga, ele é o parasita top 1, além dos vermes, mais externos, é a pulga. E pra gente controlar esses tipos de parasita, hoje existem vários tipos de remédios, né? De prevenção. Exato. Né? E o mercado tá cheio de coisas aí. E o que a senhora? Olha, ela tá tão jovem, nada de senhora, doutora. O que você indica? Bom, hoje a gente já tem um mercado que já abrange muito a necessidade do gato. Então, a gente tem diversas pipetas preventivas. Vamos citar aqui um Advocate, um Revolution. Existem outras mais acessíveis, acaba que não tem a mesma eficácia, mas a gente também pode estar fazendo. Não é por isso que a gente não vai deixar de fazer, mas a gente tem que ter uma constância, porque qual é a situação? O gato, ele é muito vaidoso, ele se lambe diariamente horas. E na maioria das vezes a gente não vê a pulga no nosso felino, a gente vê quando ele tá numa infestação danada. Então, a gente precisa rotineiramente estar fazendo os preventivos. O ideal seria todo mês para animais que têm acesso ao ambiente externo, que têm acesso a quintal. Já para o nosso gatinho de dentro de apartamento, que não tem nenhum... o meu cãozinho, ele toma preventivo, não vai trazer nada. Não, é tudo ok a cada 3-4 meses ou de acordo com a necessidade, mas sempre a gente tem que estar fazendo os preventivos. No caso da vermifugação, a gente também já tem medicações tanto em pipeta
quanto oral. Oral é um pouco mais difícil para alguns tutores, mas hoje o mercado já abrange pipetas também. A gente só tem que dar um intervalo entre uma e outra, avaliar se o gatinho teve alguma reação. Locais que a gente mais indica a aplicação desses remedinhos tópicos são na região do pescocinho em cima. Abre o pelinho, aplica o líquidozinho, brinca com ele, dá uma comidinha. Meia hora, uma horinha, aquele organismo já tá absorvendo e aí a gente já pode liberar ele normalmente. Geralmente a rotina do gato para ir a um consultório veterinário, porque se a gente for comparar com os dos cachorros, a gente vê que os cães vão muito mais a um consultório veterinário do que o gato. Correto. Né? Então, assim, a rotina seria a mesma, né, doutora? Teria que ser a mesma, né? Exato. O que a gente tem que ter em mente quando a gente adquire um gato? A gente tem que trabalhar já desde cedo a confiança dele, tanto em um suporte, quanto a confiança dele de que a partir da porta não é um pandemônio. Sim. Então, tudo começa com o trabalho na caixa de transporte. Na verdade, tudo começa desde que você adquire o animal com o tutor, né? Exato. O trabalho é do tutor com Conscientização. exatamente, a parceria do tutor com o profissional, independente do banho e tosa ou do consultório veterinário, né? Exato. Então, essa caixa, o ideal é que a gente tenha uma caixa que a parte de cima saia, que a gente tenha uma caixa para que ele consiga levantar, se virar do tamanho dele, né, um pouco maior, mas que ele fique confortável. Mantinhas, desde pequeno, chegou a caixa, deixa aberto, bota petisco, bota ele para comer o sachêzinho lá, depois tampa, vai virar uma toquinha e aquilo vai fazer parte do ambiente do felino ali, porque quando ele tiver que ser direcionado ao consultório, a caixa é o ponto seguro dele. A caixa, na verdade, já é um ambiente que ele já conhece, né? Isso aí. Já tá familiarizado, Isso né? aí. Ah, legal. E aí a gente leva, tem toda uma etapa de trabalho. Vamos iniciar a primeiro momento levando até o carro, ok, conseguimos sair de casa. Não é de um dia para o outro, é um trabalho que a gente vai fazendo com estímulos, retorno positivo, depois a gente dá o retorno no quarteirão e aí vai gradativamente. E o mesmo para levar o gatinho a esse ambiente, levar coisas que tenham a questão olfativa dele. Então, a sua manta de casa, para que naquele consultório a gente possa utilizar para uma contenção, trazer a música, que é aquelas, como a gente brinca, do Relax My Cat, que tem no YouTube, que todo mundo dorme junto com o gato, mas trazer o máximo de conforto olfativo, visual, para que o gatinho não fique estressado. Chegou no consultório, não botar a caixa no chão vendo todos aqueles cães, manter tampadinho no seu colo ou numa sala de espera. Existem feromônios que a gente pode utilizar, que é o caso do Feliway, que a gente pode aplicar 30 minutinhos o spray antes de botar o gatinho. O veterinário tendo no consultório e na clínica é excelente, traz uma sensação de bem-estar, de amizade para aquele gatinho e o máximo de retornos positivos. Que legal. Olha, gente, quanta informação de gato. Eu vou falar para vocês que eu trabalho com cães e a minha experiência com gato é muito pouca. Eu falo que eu pego 10 pitbulls, mas um gato não consigo. E o mais engraçado disso tudo, doutora, é que eu já tive vários gatos. Eu, Georgia, já tive vários gatos. Mas lidar com o gato ali no banho e tosa, eu realmente não tenho muito essa experiência. Eu tenho profissionais dentro da loja que dão banho em mim em relação a gato. Porque realmente não é a minha praia. Então, assim, tô aprendendo pra caramba já aqui hoje, tá? Eu tenho uma pergunta aqui. Claro. Deixa eu ver aqui pra fazer. Ó... A pergunta é Maria Fraga Soares, gente. Ela é minha prima lá de Brasília. Que chique. Que a gente chama ela de Carminha. Carminha, vou fazer suas perguntas. Ela me mandou aqui a foto, ela tem 2 gatinhos lá. E a primeira coisa que ela me perguntou assim, qual o melhor alimento para os gatos? Bom, isso vai variar de acordo com a idade, tá? A necessidade do animal, se ele não tem nenhuma patologia em si. Mas a gente costuma dizer que
A ração em si, ela é um mal necessário, tá? Aquelas rações secas, o palletzinho, porque o gato num ambiente natural, ele é um caçador estrito, ele é um carnívoro e ele come pequenas presas, ratinhos, roedores, passarinhos. Quando a gente tem umas surpresas, uns né? Ele chega assim com a gente. E o que esse organismo ele é formado, assim como a gente, ele tem a taxa de proteína, ele tem carboidrato, mas ele é formado de 70% de água. Então, o gato ele tá acostumado a receber sua ingestão hídrica através do alimento. E ele tem toda a digestão ali correta. Quando a gente trouxe o nosso felino para o nosso ambiente de casa, a gente começou a pecar e errar nesse manejo por conta da nossa necessidade de rotina do dia a dia e correria. Que é, vou botar a ração. Vou deixar à vontade, vou encher, porque ele tá morrendo de fome. E aí a gente bota... E o que essa ração seca ela é formada? Ela é formada somente de 3% de água, 70% a 80% de carboidrato, temos as taxas de proteína, mas essa ração que é para formar o pellet, a bolinha, esse carboidrato não digere no felino, acumula na região abdominal e começa a ficar gordinho e sedentário. Ela é necessária, controlada, não podemos ter corantes, que ela ser colorida, tá? Mas hoje a gente já brinca que o ideal é que o gatinho coma sachê ou patezinho com acréscimo de água em taxas elevadas. Posso dar todos os dias? Sim. Posso no dar caso, os patês, o sachê e o patê. E substituir pela ração sólida? Exato. Com o acompanhamento veterinário, ele vai te direcionar a necessidade e a quantidade que o seu felino precisa. 2, 3 sachês, menos, mais. Vai variar de acordo com o que é avaliado do seu felino. Mas hoje eu já tenho felinos, as minhas gatas, elas comem de forma exclusiva sachê. Entendi. E é muita diferença dos gatinhos que a gente observa que são fofinhos, mas que na verdade são obesos. Dos gatinhos que são esbeltos, que o tutor olha e fala, tá passando fome. Sim. E, na verdade, ele tem uma ótima qualidade e expectativa. Então, são animais que brincam mais, que vivem mais, menos doença articular, menos propensão a diabetes, entre outras doenças. Então, a ração é uma necessidade, sim, para muitos tutores. Não é dizendo para que não dê. Tem que dar, ela é a maior em questão de equilíbrio, tanto a ração quanto o sachê, mas tendo a possibilidade daquele felino que aceita o sachê, vamos usar e abusar. Entendi. Alimentações úmidas, muito cuidado. Hoje a gente lida com pessoas que acham que sabem fazer alimento úmido para o seu felino. Perdão, alimentos naturais. Vou pegar aquela abóbora, vou pegar arroz, vou pegar frango e tô achando que tô abafando, não. Você tá levando... Bate tudo no liquidificador Não, você está desequilibrando o seu animal, levando a quadros graves que a gente hoje já tem controlado, como é o caso de lesões ósseas, entre outras coisas, além das outras necessidades do felino, e que aí a gente vai lidar com doenças muito graves. Entendi. Tá. Vamos lá, tem outra aqui. Quando deve ser feita a castração na fêmea? Bom, isso é independente, na fêmea e no macho, né? Vamos na falar fêmea e dos no dois. macho. A maioria dos veterinários, a indicação é que a gente faça a partir dos 5 a 6 meses, que é o período inicial que a fêmea entra no cio, o macho ele não entra no cio, mas ele entra na puberdade, então os hormônios afloram. Se ele sente a questão olfativa de uma fêmea em até 4 quarteirões no cio, ele vai atrás. Aquela cantoria, né? Exatamente. E da fêmea começa aqueles machos atrás, aí ela fica toda dengosa, levanta o bumbum. Então, a gente costuma dizer que é em torno de 4 a 5 meses, de 5 meses, em torno disso a gente já pode castrar. Hoje, a gente lida com muitas regiões que têm o controle populacional descontrolado. Então,
a gente que viaja muito fazendo as cirurgias de controle populacional, a gente já realiza castrações pediátricas, porque vai de acordo com doutora. a necessidade. É mesmo? Sim. Quando você diz uma castração pediátrica, seria o quê? Quanto A partir tempo? dos 3 meses de idade. É mesmo? Tá? Isso é bastante polêmico, tem bastante discussão em cima Sim. disso, dizendo que isso vai afetar a questão fisiológica. A gente já tem estudos comprovando que não, tá? Mas isso é bastante discutido e é bem controverso Sim. entre muitos veterinários. Mas quando a gente tem tutores que têm a condição financeira de aguardar, a gente tem etapas importantes prévias, né? Que é desparasitar, fazer toda a Sim. etapa vacinal. Mas se a gente não tem, a gente parte, sim, para o controle populacional. Legal, isso eu não sabia. E a castração do macho é muito mais fácil do que a da fêmea, né? Todos os dois são anestesias gerais, tá? Todos, assim como a gente, o animalzinho, ele não pode estar acordado, sentindo, mas do machinho a gente faz pela região do saquinho. Ali da bolinha a gente remove, e aí a castração, a cicatrização, a recuperação é muito mais rápida. Hoje, das fêmeas, a gente faz pela barriguinha, né? Ou em algumas situações pelo que a gente chama de flanco, que é pela lateral, tá com a mama muito grande, ou preferência de alguns veterinários que trabalham com controle para acompanhar o pós-operatório, um animal muito arredio, não deixa a gente manipular. Pela lateral, a gente consegue de longe visualizar. Mas a gente também já consegue trazer para a cirurgia adaptações cirúrgicas que diminuem essa preocupação, que é o caso do ponto de cirurgião plástico, Sim. que é o ponto interno, que é uma técnica que já vem sendo usada hoje, que é muito bom, diminui a recuperação em até 4 a 5 dias cirúrgico. Caramba. E não tem a necessidade de ficar limpando, mexendo a região, então isso facilita bastante para o tutor, principalmente do felino. É porque é muito mais difícil conter um gato, né, do que um Exato. cachorro. Apesar do cachorro também ser complicado. Se o cachorro não quiser, é complicado. Exato. Mas o gato ainda tem... A gente, pra conter esse gato é muito mais difícil, né? Correto. E assim como você citou, os cães também, às vezes na remoção do ponto, Sim. ele vira um leão, É. não quer que mexa ali naquela região. Então, assim, é uma realidade para todos. Vou chegar no meu veterinário, eu quero aquele ponto? Não. Isso é avaliado pelo veterinário. Ele quem avalia e entende se é necessário, se é viável. E não são todos os profissionais também que têm a segurança em realizar aquela etapa. Então, isso é variado. Entendi. Tá, vamos lá. Aqui tem outra pergunta. Deve-se dar banho... Ih, adorei. Essa aqui chegou na minha parte, já chegou na minha área, dentro da banheira. Deve-se dar banho nos gatos? Se sim, quantos? Bom, Olha lá, hein, doutora? Olha lá. Polêmico. Bom, vamos lá. O gato em si, ele já é um animal estritamente limpo, né? A saliva dele é bactericida. E ele já tem uma esponjinha na língua, que são as papilas. Ela é toda feita para ele poder se escovar e tirar os detritos, tirar os pelinhos mortos. Então, 99% das vezes a gente não indica o banho no gato. A gente, ao realizar o banho em muitos felinos, a gente estressa, diminui a qualidade, a imunidade de vida e desenvolve diversas doenças que hoje já são comprovadas cientificamente através do estresse. São raros os casos que a gente indica o banho. Espécies como a raça do persa, que se embola muito, tem o pelo mais longo, ou aquele gatinho que tolera o banho, que ele foi condicionado desde muito novo a tomar banho, tá? Pro banho, a gente não pode dar com menos de 1 mês, tá? Porque isso a gente tira todas as imunidades daquele felino. Não podemos ter cheiro naquele produto. O gato, ele não tolera o cheiro e eles têm a questão olfativa 10 vezes mais aguçadas do que a nossa. E isso causa doenças alérgicas posteriormente. Existe todo um cuidado naquele ambiente onde ele vai tomar o banho, para um horário ser exclusivo dele, não ter o contato visual com outros cães. O ideal é que mande a sua toalhinha de casa com o seu cheiro, e existe todo um trabalho para ser feito.
tive uma situação à parte que eu resgatei um gatinho, que ele está muito sujo, caiu em algum lugar, preciso dar o banho, seja em casa, seja no profissional. Converse com o seu médico veterinário, avalie se há necessidade de alguma medicação para a gente auxiliar aquele momento ser menos estressante e para que aquele profissional também consiga trabalhar. Hoje a gente tem medicações que a gente utiliza tanto nos atendimentos quanto para o animal passar por alguma etapa. Eu vou citar uma, mas existem várias e essa também precisa de um ajuste, que é o caso da gabapentina, tá? Ela é dada 2 horas antes da ida do gatinho. Existe uma dose que a gente faz de controle, uma resposta que a gente dá antes para poder ver como foi, para poder que o animal tome, e aí a gente vai fazer todas as orientações de acordo com aquela necessidade. Entendi. Geralmente, quando os gatos chegam lá na loja, a gente faz um checklist mesmo. Nós perguntamos se o gato está acostumado, qual a idade do gato, se ele tem algum problema, porque gato é muito sensível, né, doutora? Exato. E já vi situações acontecendo o gato ir tomar banho em pet shopping e daqui a pouco o gato, do nada, tem um piripaque e morrer. E eu sei que isso acontece. Eu já vi essas coisas acontecendo. Eu estava contando, eu nunca perdi um animal dentro do meu banho-tosa. Eu sou muito grata a isso, porque a gente trabalha realmente com todos os cuidados. Mas isso pode acontecer, né? Você tá com um felino e do nada o gato morrer sem você nem entender o porquê, porque o pico de estresse dele foi tão grande que então a gente tem que ter o maior cuidado com isso. Lá na loja a gente faz gato, sim, mas a gente tem todo tipo de cuidado. E eu tava contando pra ela aqui, pra doutora, que eu tenho um gato lá, eu só esqueci o nome dele. O gato, doutora, se sente em casa. O gato, ele toma banho, mas ele parece que literalmente, doutora, ele parece que ele tá morto. Faz o que gato quiser. E sapato. Exatamente, faz de gato e sapato, faz o que quiser com ele, vira para um lado, vira para o outro e dá banho e seca, que o gato tá amarradão. Eu nunca vi um negócio desse. 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão, mas eu também já passei por algumas situações de não conseguir dar banho no gato e devolver. Exato. Que eu acho que é a melhor solução, né, doutora? Exato. Viu que tem estresse, viu que tá correndo risco, eu sempre digo, prefiro perder o cliente do que perder o amigo. Meu cliente é o gato. Exato. Meu amigo é o tutor. Então, eu prefiro chegar pro meu cliente, pro tutor e falar, olha, eu não consigo fazer porque o seu gato, infelizmente, não tá acostumado e ele não deixa. Do que entregar um gato morto, né? Correto. E o mesmo vale até mesmo para os colegas veterinários. Se a gente pegou aquele felino, ele não deixa manejar, não vai além do limite dele, porque você vai traumatizar a espécie, vai traumatizar aquele felino para toda uma vida. Tudo que ele tiver que sair de casa, ele vai achar que é para aquele momento que ele passou e nunca mais você vai conseguir o manejo. Então, libera, entende o que a gente fez ali, que às vezes não foi a gente, é o próprio animal que sentiu o cheiro de um cão. Às vezes é um gatilho que fez ele virar o samurai. E aí a gente precisa somar forças. O veterinário, o especialista, o tutor, para que a gente trabalhe, porque nunca é um trabalho solitário. Não. O trabalho é conjunto, vai desde a retirada do gato, às vezes aquele tutor que estressou correndo atrás do gato para enfiar na caixa e o gato já chegou esbaforido. Já chegou no nível de estresse, Exatamente. Né? Então, um ponto-chave, o gato abriu a boca, ele não é um cão. Ele começou a respirar de língua de fora, a gente brinca que a alma tá indo embora. Então, bota uma musiquinha relaxante, bota ele na caixinha, bota o paninho, dá o tempo para ele. Mesmo assim, não está sendo viável, liga pro veterinário, liga pro tutor e libera aquele gatinho para casa. Sim, é o melhor. Gente, sempre é a melhor solução. Vai por mim. Não estresse o bicho. Tanto o cachorro quanto o gato. Já tive algumas situações de cachorro também, da gente tentar colocar uma focinheira, da gente tentar fazer o animal e ele não deixar. E eu sempre falo pros meus colaboradores. Não deu para fazer, devolve. Isso é a melhor solução. Não deu para fazer, devolve. Não conseguiu colocar a focinheira porque o cara é agressivo, a gente... Primeiro que
é a saúde do animal. Segundo, que a minha ferramenta de trabalho são as minhas mãos. Exato. Eu não posso me dar o luxo de ser mordida, de ser arranhada Correto. e ficar um mês sem trabalhar. Eu preciso Exatamente. do meu ganha-pão. E não dá pra forçar uma barra. Então, eu prefiro entregar aquele animal sem o procedimento do que correr o risco. Então, eu acho que a maior dica é essa, né, Exato. doutora? Até mesmo dentro do consultório, quando você vai dar vai querer manejar, fazer uma vacina, é complicado, né? E às vezes, eu tenho um gato lá da minha ex-sogra que a gente não consegue botar a mão. O gato voa na perna da gente. Como é que eu vou pegar o gato pra dar uma vacina? Queria muito, mas não consigo, porque ele não deixa. Exato. E aí a gente faz etapas prévias, a gente compreende o que é aquele ambiente, compreende o que é viável daquele tutor também em manejo. Seja, eu tenho a possibilidade de dar o gato não é tolerante com o veterinário, mas às vezes com o tutor ele é. Sim. O tutor consegue dar uma medicação ali oral, show. Não consigo, vou tentar no sachê, numa carne, em algo. Não tem a possibilidade, e isso a gente vai estudando e entendendo. Analisando, né? Pra gente poder fazer a etapa uma naquele psicologia, felino. né? Exato. É uma psicologia, acaba sendo uma psicologia, né? Você vai estudando aquele animal. Doutora, e por que assim, a gente vê muito falar assim, eles gostam de beber a água da torneira, aquela água corrente ali, por que isso? Porque tudo do gato tá associado ao grande felino no seu ambiente natural. O gato em si, ele não é como um cão que tem o hábito de ir beber naquele pote, que tá todo babado, que a família inteira bebeu. Ele tá acostumado com a água corrente do rio, com a água limpa. A água corrente sinaliza pro gato que ela está limpa, ela está fluida. Então, você tem vários potes na altura do chão que você varreu a semana inteira e tá cheio de pelo, ou com aquele fundo de limo, e você não limpa, não troca, ele não vai querer tomar, ele vai ficar fazendo a retenção hídrica até você abrir a torneira, até você abrir o chuveiro, e isso é muito ruim, porque a gente condiciona o gato a só tomar quando a gente abre. E aí a gente estimula mais a propensão da doença renal lá na frente. Que é uma doença que acontece muito, triste, né? E que acho que muito dos gatos acontece, sim, né? A maioria, né? Hoje a gente já brinca que basicamente todo felino ele vai ser um doente renal numa idade superior. Então, as dicas que a gente dá é: coloque vários potes pela casa, não só potes de água, mas copos, vasilhas diferentes, alturas diferentes, porque o gato, ele não gosta de molhar o bigode, sujar o bigode. Então, pote largo é bacana, água até o topo, sempre fresca, e fontes de água. Mas eu comprei a fonte, o gato não gostou daquela. A gente entender o que o nosso gato gosta. Então, a gente tem que testar outras fontes até entender qual é que ele gostou. E a fonte, ela ajuda porque a água fica o tempo todo circulante. E, poxa, não tem condições de comprar uma fonte de 200, 300 milhões de reais. Existe no YouTube ensinando a fazer com a fonte de aquário e o Tupperware. Então, a gente hoje não tem por que dizer eu não tenho condição. Como, né? Hoje, os DIUs, entre outras coisas no YouTube, entre outros locais, eles ensinam a gente a fazer tudo de forma caseira, e que o gato, ele é super econômico, gente. Ele adora o que é econômico, independente, né? Doutor, e qual o tempo médio de vida de um gato? Bom, quanto menor o animal, ele vive mais. E hoje, a gente tendo cada vez mais os felinos dentro de casa, a gente tem uma qualidade de vida maior. Com isso, a gente tem hoje batendo gatos de 20... Jura, doutora? 20 e poucos anos. Jura? Exato. não Então, sabia assim, disso. a expectativa é entre 16 anos
mas eu tenho diversos pacientes que já brincaram. Eu tô com a minha gatinha aí batendo 19. Caraca, já tá... Batendo, acabou de bater a maioridade, tirou a habilitação. Caraca, que loucura! Muito legal. Tudo é o jeito, né, de tratamento, como você alimenta, o modo de qualidade de vida que você dá, né? E até os Exato. cachorros também, a gente vê bastante cachorro. A gente fala que Poodle, então, é Highlander, né? Nossa, é o tudo. Ele é ad eterno. É o passado de geração, né? Vai na herança. Legal. E, doutora, me fala uma coisa. A gente tava falando aí dos bigodes. Qual é a importância desses bigodes pro gato? Todas. Eles têm em torno de 12 vibriças em cada lado, variando um pouco para cada felino. Mas as vibriças, que são os bigodes, eles fazem tanto a função tátil quanto a função de sensibilidade. Através daquilo, ele tem o sensor que direciona a distância que ele consiga pular, o local que ele consiga passar, como está o tempo. Ele dá várias direções, então ele é de suma importância. A gente não pode aparar o bigode do nosso felino. Te perguntar agora, na tosa, tira ou não tira bigode? De hipótese nenhuma. Regiões, quando a gente tosa, que a gente tem que ter muito cuidado, é a região de cabeça e rabo. A cauda, a gente pode abaixar, mas nunca zerar o pelo, e a gente tem que entender como foi a resposta daquele felino. Um felino que ele é muito peludo e a gente abaixou e ele ficou deprimido, a gente vai ter que ter um cuidadinho a mais da próxima vez. Mas a vibriça, em hipótese nenhuma, a gente pode chegar perto dela. É uma zona perigosa, porque a gente compromete daquele animal, dele poder se machucar, dele cair, dele não conseguir retornar. Então é muito importante a gente ter o cuidado com a região do bigode. E, doutora, na hora do banho, assim, eu já fiz um curso de gato para banho, como eu já disse que não lidou, mas já fiz. A gente faz para ter conhecimento, experiência, mas não é realmente a minha praia. A minha praia são os cães. Mas na hora do banho, de fato não molhar a cabeça do gato, fazer um banho a seco. Isso também vai depender de cada felino, do que ele tolera, tá? O cuidado que vocês já são expert com a questão da orelhinha, do botar proteção. Tem felinos que toleram que a gente passe a água, observar como é a aceitação daquele gato. Ele tolera que eu leve a mangueirinha? Não, eu tenho que levar uma canequinha, eu tenho que levar a mão, botar numa banheirinha. Ele não gosta da água caindo diretamente, do barulho. Então isso tudo a gente vai manejar. O gato não tolerou que a gente molhe a região do rosto, umedece a toalha e vai passando no gatinho. Tem bastante produto, né? Banho a seco, tem alguns lenços umedecidos que a gente pode fazer esse tipo de limpeza, né? Exato. A gente, na área veterinária, principalmente da espécie felina, a gente sempre pede a manipulação de alguns lenços, porque não são todos que o gato pode, e principalmente os cheiros. Então, a gente só tem esse cuidado em especial. Entendi. Ai, gente, olha, tô tendo aula, palestra com a doutora aqui sobre felinos. Doutora, e em relação a gente fala muito sobre fogos, né? Fogos de artifício com os cachorros. Mas e os gatos em relação aos fogos? Bom, a gente, agora há pouco tempo, na nossa empresa, a Focinhos, que a gente direciona para ênfase em medicina felina. A gente também abrange cães, mas é o nosso foco. A gente direcionou até um vídeo orientando os nossos tutores, porque a gente estava começando agora o período de Copa. Mas a gente também vai vir o Ano Novo, entre outras datas. O que a gente tem que ter cuidado? Manter o nosso animal restrito dentro de casa. No dia, seja o cão, seja o gato, ele precisa fazer bastante atividade para ter aquele gasto energético. O cão passear e tudo mais. O gatinho brincar com o laser point, brincar com a varinha, aquele brinquedinho com o catnip. E fazer uma boa alimentação, aquele alimento que ele goste, bem nos horários prévios, mas direcionar um cômodo para ele. Ele
ama se esconder no meu quarto. Então é lá que vai ser o centro, o porto seguro dele. Deixar o guarda-roupa aberto, deixar caixas de papelões como toca, manter as cortinas fechadas, janela, porta, tudo muito bem fechado. Tivemos já vários casos de tutores que perderam seus animais, de tutores que os animais se machucaram por conta de tentar fazer a fuga. E, se necessário, sim, a gente tem que entrar com medicações prévias e botar musiquinha, tudo que acalme aquele felino. Porque a gente vê muito, as pessoas falando muito em relação aos fogos, em relação aos cães, Exato. né? E sobre os gatos a gente vê muito pouco, né? E, na verdade, acho que sobre os gatos a gente conhece muito pouca coisa ainda, né, doutora? Exato. A coisa não é tão... E a população de gato, em relação a você ter o gatinho tá crescendo de tal forma, as pessoas hoje estão optando por não ter filhos e ter gatos, Exato. né? Exato. As pessoas estão optando por não ter filhos e ter gatos. Até porque os gatos são mais independentes, eles se viram realmente muito mais fácil do que um cachorro. Então, com a vida que nós levamos, com a independência, com a correria que a gente leva, as famílias estão optando por ter mais gatos, por serem mais independentes do que os cães. Tô certa, doutora? Correto. E tão carinhosos quanto. Sim. Porque a gente muito escuta, eu não gosto de gato, eu não tolero, mas é muito aquela pessoa que teve ou uma situação ruim anterior, mas principalmente quando teve aquele felino seu, porque o gato ele tem o tutor, o porto seguro, e você chegar na casa daquela outra pessoa e querer que o gato te trate como um cão trata, isso não vai ocorrer. E aí ele pode te atacar, ele vai bufar, ele vai querer se esconder. Mas quando você tem o seu felino que cresceu ali, que foi indo com você, ele é tão carinhoso e tão divertido quanto um cão. Eu tenho diversos pacientes que brincam de bola, que você joga e ele pega e traz, que deita, te acarinha. Eu que fico nessa correria de viagem, os meus gatos é uma briga quando eu chego pra ver quem vai subir que legal. mais. São quantos que você tem? Tenho 4 meninas. Legal. Lá em casa também tem só menino, mas é só cachorro. Só que a minha filha menor, a Laura, o tempo todo assim, queria um gatinho. E a gateira da casa? Queria um gatinho. Não, e na casa da avó tem 2, na avó paterna, e na casa da avó materna tem 2. Queria um gatinho. Eu falei, minha filha, não dá, minha filha. Lá em casa tem 3 cachorros, não dá. A Nina não... Apesar de que a Nina é bem engraçada. Eu já tive um gato... Era o Miojo. O nome do gato era Miojo. Eu adoro esses nomes. Na verdade, quem botou o nome do Miojo foi a Laura. A Laura pequenininha. Nós adotamos um gato e aí ele... Na verdade, assim, a gente tinha colocado Todinho. Porque ele era marronzinho e tal. Daqui a pouco ela virou assim. Uma semana depois ela virou... O nome do meu gato não é Todinho. Eu falei, não é porque o nome do meu gato é Miojo. E ficou Miojo. E esse gato chegou muito pequenininho lá em casa. Bebê mesmo. Ainda acho que... Por que ele ainda estava na fase do leite? Porque a Nina, que é a minha Shih Tzu, tinha acabado de ter filhote. E ela adotou o gato. E o gato, o Todinho, mamava nela. E eu falei, gente, que é isso? Mamava na Nina. Então, assim, ela adotou o Todinho como filho. Isso foi bem legal. Só que, infelizmente, nós perdemos o Todinho para Phil e Felves. Pegou. E a gente podia falar. Vai ter que ser muito rápido, doutora, porque a gente já tá no finalzinho. Sobre a esporotricose. Perfeito. Né? E aí ele, além disso, estourou a esporotricose nele. Bom, falando de forma resumida, a esporotricose ele é um fungo, antigamente conhecido pela doença do jardineiro. As pessoas trabalhavam com roseira, se furava, inoculava. Infelizmente, o gato ele é o maior predisposto, porque ele vai para aquele ambiente natural, arranha, cava, e aí ele traz. E a sua unha, ele não necessariamente ele é um animal doente, mas ele pode ser um portador do fungo através da sua unha. E ao brigar, arranhar, ele pode inocular para qualquer mamífero. É uma zoonose, é passada para gente, é passada para cães. Então, hoje a gente, infelizmente, não tem vacina. A Fiocruz, que é o nosso maior centro de pesquisas, que fica no Rio, eles estão o tempo todo atualizados. Mas a prevenção é manter o nosso animal dentro de casa, tá?
É uma doença que é triste, Muito porque ele pode abrir lesões, são doloridas, o tratamento é longo, mas a gente tem o controle da doença, tanto no cão, quanto no humano, tanto no nosso felino. É complicado. Esse meu gato, eu vi o dia que ele brigou com outro gato e o gato estava com esporo. E aí desencadeou tudo. Até foi o Dr. Lauro que cuidou desse meu gato. E assim, já não tinha mais o que fazer e eu tive que, infelizmente, sacrificar, porque eu perguntei pro Lauro, o que eu posso fazer mais? Ele, Jorge, agora é dar uma qualidade de vida para esse gato. Eu falei, mas que qualidade de vida? Ele tá sofrendo. Eu não tenho mais o que fazer, eu já tinha feito tudo. E a gente realmente optou por sacrificar o animal, porque já não tinha mais. Exato. Infelizmente, é uma doença que ela vem se tornando muito resistente. E a gente, em muitos casos, consegue a recuperação do animal, mas a gente tem a porcentagem de animais que não tem a possibilidade, principalmente para lesões nasais, onde a gente tem que associar medicações como a anfotericina injetável ou outras associações. Mas a gente tem muitos casos aí de sucesso e que o animal consegue uma expectativa. E uma curiosidade, doutora, uma amiga minha de infância mesmo, uma amizade de 30 anos, ela acostumada com os gatos, e aí eu não lembro se ela foi medicar um gato, foi dar alguma coisa pro gato. O gato, enfim, não sei se foi um arranhão e ela pegou a esporotricose. Eu quase perdi essa minha amiga. Sim. Ela chegou a perder uma parte do dedo, ela ficou, a Fiocruz recolheu ela ficou muito tempo internada. A gente ficou com muito medo de perder, porque ela teve várias complicações, teve trombose e por conta... Começou pela esporo e olha, foi uma luta muito grande com essa minha amiga por conta disso. A gente achou realmente que ia até perder essa minha amiga por conta disso. Eu acabei tendo... a gente que lida com a espécie felina, e independente disso, o veterinário, assim como o tutor também pode pegar. Eu tive a parte... É bem raro da gente ver, mas ele pode ir para a parte sistêmica. É bem difícil. Mas eu tive na parte oftálmica. Começou numa lesão, eu tive perda parcial de visão. A oftalmo pesquisando, a gente já ia para punção, né? E aí a gente tentou o tratamento responsivo, entrar com a medicação, porque eu já estava com a lesão. E aí a gente, em 2, 3 dias, a gente já começou a ter resposta. Então, fiz o controle. Hoje tem uma ótima qualidade de vida, não tive nenhuma questão secundária, mas a gente tem sim alguns casos, principalmente na medicina humana, que o diagnóstico é bastante difícil e a gente cai na mão de médicos clínicos que não sabem manejar zoonoses. E então a maioria das vezes, se a gente é um tutor, que a gente tem algum histórico de ter um gatinho em casa ou um gato com lesão, com doença, a gente precisa direcionar o nosso médico que sim, a gente tem a possibilidade de estar lidando com a doença, até para correr com a nossa recuperação. Sim, porque também é uma doença muito triste, né? Exato. É muito triste. E quando vem com a complicação... imagino. Dói. Que bom que hoje você está aqui, podendo estar falando com a gente, com esse olhar lindo, com esse sorriso maravilhoso. Doutora, já estamos chegando ao fim. Foi um bate-papo maravilhoso. Agradeço demais a sua presença aqui. Fico, mais uma vez, muito feliz de te reencontrar nessa sua fase de vida. Tenho certeza que você tem um caminho maravilhoso aí para trilhar. Obrigada. De muito sucesso. O prazer é todo meu, obrigada pela oportunidade de reencontrá-la também, que lá atrás, quando eu dei uma ligadinha, ela nem sabia o que era e ela deu a oportunidade de ajudar a gente num projeto de animais e continua aí ajudando cada vez mais. O prazer é todo nosso. Obrigada, doutora. Gente, mais um podcast Dogcat aqui na Jovem TV. Muito obrigada por vocês estarem aí do outro lado, podendo participar, compartilhar e conversar com a gente. Espero que a doutora tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se não tirou, peça para ela voltar, porque ela volta e a gente começa a fazer um outro bate-papo. Gente, muito obrigada, uma boa semana. Um beijo no coração.